Olá, começa agora mais um TV Urbanitários. Com a denúncia de corrupção passiva arquivada pelos deputados, Temer e o governo voltam a ameaçar os direitos dos trabalhadores e o foco volta a ser a reforma da Previdência. Atolado em corrupção, o governo reúne condições de aprovar essa proposta? Para nos ajudar a responder essa pergunta, está aqui nos estúdios da TV Comunitária de Brasília o diretor de Seguridade da Previ, Marcel Barros. Seja bem-vindo, Marcel. É um prazer tê-lo aqui na TV Urbanitários e obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, Henrique, todos os ouvintes aí da TV Urbanitários. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero poder contribuir nesse debate sobre essa situação bastante grave que o Brasil está vivendo e especialmente grave para os trabalhadores. E é um tema que nos próximos meses a gente vai discutir bastante, né, Marcel? Agora, Temer precisava de 172 votos para arquivar a denúncia de corrupção passiva contra ele, né? E conseguiu até mais do que isso, ele conseguiu 263 votos. Mas para aprovar a reforma da Previdência, ele precisa de 308 votos. Dá uma margem de 45 votos. Você acha que o governo consegue aprovar essa proposta? Olha, Henrique, a gente está vivendo uma situação no Brasil e as delações de alguns capitalistas aí têm mostrado qual é a realidade da corrupção no Brasil. Desde o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, o que nós temos assistido, e infelizmente com pouca manifestação daqueles que diziam que combatiam a corrupção, é uma verdadeiro escárnio com a população, com compra de votos, com malas de dinheiro, com contas no exterior. Então são situações absurdas e que a gente verifica que existe uma agressão aos direitos dos trabalhadores por parte de um setor do capital e que esse Congresso, infelizmente, ele não tem autoridade nem moral. E a todo instante a gente vê situações de compra de votos. Então é muito provável, e a gente viu a quantidade de liberação de verbas, né, dinheiro público, por parte da Presidência da República, nos momentos que antecederam a essa votação, numa clara demonstração de compra de votos. Então eu acredito que, infelizmente, a gente possa ter mais uma rodada de aumento de impostos, de tirada de direitos, com o objetivo de tentar comprar o voto de deputados para atingir esse objetivo, que é um objetivo do capital. Agora, Marcel, para o Temer conseguir aprovar essa proposta, isso depende também da próxima denúncia, né, que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, vai fazer, e também de novas delações que possam aparecer, né? Essa é outra situação que, infelizmente, a sociedade brasileira não tem se manifestado da forma como devia. Não só a sociedade, como as entidades de representação. Qualquer um de nós, se for sabido que a gente tinha conhecimento de um crime e não o denunciou, e ainda pior, um representante do poder público não o fez, é crime. Está gravado, confirmado, e nada está sendo feito em relação a isso. Então, esperamos que venha uma denúncia, que seja uma denúncia substancial por parte da Procuradoria-Geral, para que os deputados, ao se debruçar sobre ela, não tenham algum argumento atenuante, porque é inadmissível que nesse tipo de situação, porque nada mais, o atual presidente da República nada mais é do que um mordomo da classe capitalista, né, tentando retirar direitos, concentrar mais renda. Então, espera-se da Procuradoria-Geral, dos órgãos responsáveis, que construam uma denúncia bastante forte para que isso possa, de alguma forma, diminuir o poder que o capital tem nesse momento de comprar deputados, porque a presidência está comprada desde o impeachment. Então a gente tem uma situação realmente bastante difícil para enfrentar e esperamos que uma denúncia bastante substancial possa ajudar nisso. Agora, Marcel, como você disse, o Temer é um mordomo. Se acontecer na próxima votação,
ele cair, assume Rodrigo Maia, que provavelmente também vai ser um mordomo, né? É um mordomo, mas você vive uma situação de desequilíbrio momentâneo. E nós vamos entrar num período, aí já no final do ano, a tensão pré-eleitoral. Então, muitos deputados vão começar a pensar antes de tirar o direito dos trabalhadores, embora muitos já tenham sido retirados aí com as mudanças que foram aprovadas na CLT, com a possibilidade de terceirização. Então, o ideal seria a gente ter uma eleição imediata, uma eleição que quem fosse escolhido tivesse o respaldo popular. A única saída para o Brasil é, de fato, as diretas já, né, Marcel? É a alternativa que eu acredito mais plausível. Geral, para presidente, deputados, senadores? Todo. Na verdade, esse modelo eleitoral que nós temos, com financiamento privado de campanha ainda, ele está obsoleto. Nós precisamos, talvez, ter uma constituinte eleitoral em que a gente mude totalmente a regra, que tenha financiamento público de campanha, em que a gente tenha partidos que realmente sejam ideológicos e fortes, porque hoje o que a gente tem é uma peneira, que não dá nem para chamar de ideológica, porque não tem ideologia. Agora, Marcel, a equipe econômica de Temer, ela vem dizendo reiteradas vezes que a reforma da Previdência é para equilibrar as contas do governo. Mas os analistas econômicos, eles são praticamente unânimes em dizer que a reforma da Previdência, se vier a acontecer, se for aprovada, ela não traz resultados imediatos. Isso esses resultados só virão daqui a 20, 30, 40 anos. Por que o governo tem tanta pressa em aprovar essa reforma? Na verdade, o objetivo, a meu ver, da reforma da Previdência é desonerar o capital. Então é evidente que o cerne do desequilíbrio das contas do governo, que é o regime próprio de previdência social, que é a aposentadoria dos servidores públicos de diversas instâncias, nesse não está sendo mexido. Nós estamos tirando o direito do regime geral. E esse não é deficitário da forma como a gente tem ouvido. Qualquer movimento que você faça agora, você tem uma quantidade de pessoas que já têm direito, você tem aposentadorias que estão sendo pagas e não está sendo mexido no ponto fundamental, que é o regime geral, que é o regime próprio, que é deficitário. Por outro lado, a gente está vendo também a parte da arrecadação. O que efetivamente está sendo feito para incrementar a arrecadação? Nada, ao contrário. O que a gente acabou de ver nas vésperas dessa compra de votos foi os ruralistas tendo um perdão de dívidas com o Fundo Rural 10 bilhões, monstruoso, né? De 10 bilhões de reais. Isso, a gente tem um nome para isso. Isso é concentração de renda. Então, esses ruralistas deixaram de pagar ao erário público e se apoderaram desse recurso. Essas pessoas estão 10 bilhões de reais mais ricas. E a sociedade brasileira, 10 bilhões de reais mais pobre. Que era para pagar um fundo exatamente para pagar a previdência dos trabalhadores rurais, né? Exatamente. A Constituição de 88, ela tem uma grande virtude, que foi tirar da miséria que estariam condenados aqueles trabalhadores rurais que não tinham a contribuição para o setor. Então imagine se não tivesse sido na Constituição de 88 essa prerrogativa, hoje nós teríamos uma quantidade de miseráveis pelas ruas, pelas cidades brasileiras. Então a importância de um fundo rural. Aí vem alguém... O que vem acontecendo. Sim, aí vem alguém, tira 10 bilhões do financiamento do fundo rural, aí depois diz, olha, a Previdência é deficitária. Claro que é. Olha a quantidade de desonerações que nós tivemos nos últimos anos, nos últimos 10 anos, a quantidade de desoneração da folha de pagamento. Então isso impacta diretamente as receitas. Perdões de dívidas, né? Exatamente. As pessoas estão olhando para o lado da despesa. Óbvio, um trabalhador que pagou a Previdência durante 30, 35 anos, ele tem um direito. Agora, e o empresário que não pagou? Ao invés de ele ser cobrado por essa dívida que ele tem, né? Ele está sendo perdoado. É inadmissível. Aí é lógico que desequilibra. Ou seja, a reforma deveria ser pela receita, não pela despesa. Pela despesa, exatamente.
E a gente vai ter problemas com isso lá na frente, porque talvez você ainda tenha uma pergunta sobre isso, mas já vou me adiantando aqui. A forma como foi alterada a CLT, que cria trabalho informal, o trabalhador informal, ele não necessariamente, ele não vai ter um vínculo empregatício, portanto, a empresa não vai recolher e ele não tem a obrigatoriedade do recolhimento para a Previdência Social. Dependendo do valor da receita dele, ele também não vai fazer uma previdência privada. Ou seja, quando ele estiver numa idade em que a capacidade laboral dele já não seja boa, o que vai acontecer com essa pessoa? Nós vamos criar uma legião de miseráveis, de pessoas que não têm condição de trabalho, não têm capacidade de sobrevivência, não fizeram poupança. E aí não tem previdência social, não vai ter mais. Então a previdência social está condenada, não só por essa reforma que está sendo feita, que está olhando o lado da despesa, ao invés de olhar a receita, mas também porque está tirando a possibilidade de mais emprego, de mais pessoas contribuírem no futuro. Então ela vai acabar por inanição. De fazer a economia crescer também, né? Esse é outro problema. Quando eu fui convidado para vir aqui pela ANAPAR, foi porque eu falei exatamente isso. Né? Nós estamos com um problema de que as pessoas não vão ter mais emprego. Por que não vão ter mais emprego? Se eu tenho os números que foram mostrados agora recentemente do desemprego, que foi comemorado, olha, o desemprego diminuiu. Mas por que o desemprego diminuiu? Diminuiu por causa do trabalho informal. Então, esse trabalho informal significa menor renda. Menor renda, menor consumo. Menor consumo, menor produção. Menor produção, menos emprego. Menos emprego, menos riqueza. Empregos precários também. Empregos precários. Então, o que nós vamos ter no futuro é um país mais pobre, porque a massa salarial está diminuindo. O que foi que segurou o Brasil na crise de 2008? Foi o emprego, foi o consumo, foi as empresas trabalhando. Você gera riqueza. O que a gente está fazendo é diminuir a capacidade de compra, né, das pessoas e, consequentemente, nós vamos ter um país mais pobre lá na frente. Um país mais pobre é ruim para o empresário, para o industrial, que não tem para como... Exatamente. Nós vamos ter uma sociedade. situação de concentração de renda absurda. Nós vamos viver o que era a Venezuela antes do Chaves, que agora estão querendo voltar. Nós vamos viver o Brasil da década de 90, dos anos 70, em que você tem aquele famoso bolo que até hoje não foi distribuído, começou a ser distribuído nos anos 2000 e parou. Então, nós vamos ter um país pobre, um país em que as pessoas vão ser extremamente ricas ou extremamente pobres. Agora, Marcel, se isso não atende a população, aos empresários, nem aos industriais, a quem atende isso que está acontecendo no Brasil e na Venezuela, como você disse? Isso atende a uma plutocracia, né? Uma palavra bonita, que são aquelas pessoas que estiveram no poder o tempo todo e elas sempre estão mancomunadas com a aristocracia brasileira. Então, se a gente pegar na história do Brasil, a gente vai ver que a classe política sempre esteve muito junto com a classe dominante, a classe capitalista. E isso está acontecendo novamente. Se a gente olhar para o Congresso Nacional, para a gente olhar para as câmaras de deputados, as assembleias legislativas, a gente vai ver que a gente tem uma quantidade imensa de industriais, de profissionais liberais de alta estipe e trabalhador, pessoas que representam a população, praticamente não tem. Então nós vamos ter pessoas que vivem, às vezes, de exportação, exportar produtos, porque aí você tem mão de obra barata, que nós já vivemos isso. Mão de obra barata, empresas multinacionais que tiram a matéria-prima daqui, agregam algum valor a essa matéria-prima e exportam. Tem a mão de obra barata, mas o lucro fica para suas sedes lá fora. Então é uma situação que a gente vai voltar a viver. Muitas dessas empresas chegam a comprar os equipamentos no próprio país, né? Não aqui mais no Brasil. Sim, trazem de fora, às vezes algumas que já são de segunda mão, né? Trazem para cá, produzem aqui, a gente viu isso em indústria automobilística, a gente vai ver isso em diversas áreas, né, da economia. Do petróleo. A indústria do petróleo, a gente está aí vendo a possibilidade de ter o pré-sal leiloando áreas aí no futuro, é uma riqueza imensa que está sendo doada para as grandes empresas petrolíferas do mundo que estão olhando para cá.
Enquanto a gente poderia olhar para um modelo como o da Noruega, que é um modelo vencedor, a Noruega saiu de um país subdesenvolvido no início da década de 70 para um país que tem uma das melhores distribuições de renda e a melhor qualidade de vida no mundo. Isso graças à distribuição dos royalties do petróleo. No Brasil, ao invés da gente seguir esse modelo que tinha sido aprovado, a gente está destruindo e criando um modelo que entrega a nossa riqueza para algumas empresas. E vários outros setores também, como o setor elétrico, né? O governo quer privatizar e vender várias hidrelétricas para multinacionais, o que os chineses agradecem. Que devem acontecer. Agora, Marcel, o governo fala em equilibrar as contas do governo, né? Mas, por outro lado, liberou mais de 3 bilhões e 400 milhões de reais em emendas, somente nos meses de junho e julho, né? Que antecederam agora a votação da denúncia, que foi arquivada. Inclusive com um tratamento diferenciado para os deputados lá na CCJ, conforme divulgou o Correio Brasiliense. E você citou também o caso dos 10 bilhões de reais que foram deixados de cobrar para os ruralistas. Por outro lado, o governo quer cobrar essa conta do trabalhador, né? Essa é uma questão que a gente precisa avaliar, porque o trabalhador, da forma como estão acontecendo essas mudanças na legislação, então a gente pega a legislação do trabalho. Eu sou diretor de um fundo de pensão. O fundo de pensão recebe recurso do trabalhador durante 30 anos, 35 anos, aplica no setor produtivo. Se eu tenho um setor produtivo que não está saudável, a gente vê o que aconteceu nos últimos anos. E aí entra outro problema grave. É uma coisa toda articulada. No ano de 2015, um ano muito ruim para a economia brasileira, tentaram criminalizar os fundos de pensão. Criaram uma CPI dos fundos de pensão. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava lendo que os fundos de pensão do Reino Unido, eles têm um déficit juntos de 420 bilhões de libras esterlinas. Nós estamos falando de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Quase o PIB do Brasil. Não foi criada nenhuma CPI. Nenhum dirigente de fundo de pensão inglês foi afastado, condenado, pedido prisão. Por quê? Porque olha-se para aquilo, não tem interesse eleitoreiro como a gente tem no Brasil. Interesse eleitoreiro de pessoas que não têm representação, mas querem administrar esse recurso, não tem interesse obscuro, né, da banca privada que quer gerir os 830 bilhões do patrimônio dos trabalhadores. Então você olha para uma economia mundial que está depreciada e sabe que essa economia precisa melhorar para que você invista esse recurso e esse dinheiro do trabalhador traga riqueza para o próprio trabalhador. Então a gente vê a tentativa com o projeto de lei 268. Em compensação, um projeto de lei 84/2015, que foi criado a partir da organização da ANAPA, né, a Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão, que altera as leis complementares 108 e 109, trazendo melhorias. É uma lei de 2001, muita coisa mudou de lá para cá, então você tem que atualizar a lei, né, garantindo que tenha paridade na gestão, que todos os recursos sejam usados em favor do trabalhador, acaba com a resolução 26, enfim, uma série de fatores que favorece. A ANAPAR apresentou inicialmente em 2012 esse projeto de lei, o Eduardo Cunha arquivou, a deputada Maria do Rosário e, se não me engano, Chico Lopes do Rio de Janeiro desarquivaram, e agora é o projeto de lei 84/2015. Está parado no Congresso. O 268, que sob o argumento, né? É um projeto do senador Aécio Neves. Ele foi o relator, exatamente. Então, sobre a falácia de que vai melhorar a governança é outra palavra bonita, que pouca gente pratica, nos fundos de pensão, quer entregar para a iniciativa privada e para o mercado o dinheiro dos trabalhadores. E aí esse tramita em regime de urgência e quer tirar a conquista dos trabalhadores. Então você tem uma série de coisas articuladas que você pega a riqueza e concentra na banca privada, você desonera o capital e dá toda a conta para o trabalhador.
Esse PLP 268 uma proposta que retira 2 trabalhadores eleitos pela categoria para colocar 2 representantes do mercado, é isso? Você tira a possibilidade de os trabalhadores, no meu caso, por exemplo, sou um diretor eleito pelos associados da Previ. Então eu estou no dia a dia da direção da Previ. Todos os negócios nós acompanhamos, nós sabemos o que está acontecendo. Você olhar para a CPI dos fundos de pensão 2015, a Previ saiu de lá elogiada como um modelo de gestão, por causa desse modelo paritário, em que os associados indicam alguém. Aí eles querem tirar, nós não teríamos mais a possibilidade de eleger ninguém. E iria colocar 2 pessoas no mercado que não tem compromisso nenhum com os associados, de nenhum fundo de pensão. Que compromisso tinha uma pessoa que não é associado, que não depende daquele recurso, com a gestão do fundo? Nenhuma. Então é isso que esse projeto de lei propõe. E é isso que a gente combate. É um mercado de olho no montante de 800 bilhões de reais, né? É o patrimônio dos trabalhadores hoje. Sim. Agora, Marcel, voltando na questão da Previdência, alguns economistas eles falam que, uma vez que se essa proposta de reforma for aprovada, a PEC 267, o governo, depois disso, logo depois, 2 ou 3 anos, vai ter que fazer uma nova reforma, porque essa que seria aprovada já seria obsoleta. A gente sabe que existe distorções na Previdência, mas qual era a reforma que deveria ser feita? Olha, a gente tem que olhar para os modelos mundiais e tentar entender como funciona. Essa proposta agora, ela tem alguns pecados, e são pecados, para quem é católico, a gente pode dizer que são pecados mortais. Então, o primeiro, que a gente já falou aqui, ele está olhando pelo lado da despesa e não está olhando a receita. Então, só por aí a gente já tem um desequilíbrio, porque eu estou dizendo que o problema é a despesa, que é natural, mas as pessoas contribuíram. E estou dando diversas desonerações, mudando alíquotas, uma série de fatores. Esse é um primeiro problema. Outro problema que a gente tem é que não está mexendo na verdadeira questão, que é o regime próprio, naquele regime dos servidores. Os servidores são culpados? Não. O modelo não criou uma forma de custeio adequado. Se eu vou pagar 20, eu tenho que fazer a conta de quanto eu tenho que contribuir ao longo do meu período laboral para pagar os 20 lá na frente. Se eu recorro para 10, eu não posso pagar 20, eu tenho que pagar 10, que é o problema do setor público. Então, esse é um primeiro problema que a gente vai enfrentar. Quando a gente olha um outro problema, é que a reforma trabalhista, que elas se conversam muito, nós vamos tirar pessoas da contribuição. Então, nós vamos ter, daqui 4 anos, uma arrecadação menor também, porque tem menos pessoas trabalhando. Aí desequilibra total. A gente tem que olhar, então, assim, qual é o modelo? Talvez um modelo de pilares, como a gente diz. O que a gente quer dizer com isso? Um pilar público, que a gente tem um pouco no Brasil. Se todo mundo que trabalha, nós temos um teto de R$5.000, então todo mundo vai contribuir para ter isso. Esse é obrigatório. Contribui o empregador e contribui o empregado. Um segundo pilar, que ele também é obrigatório para aquelas pessoas que ganham mais do que isso, que é o modelo da FUNPRESP, por exemplo. Mas a FUNPRESP não é obrigatório, mas teria que ser compulsório. Então, se você ganha, considerando o modelo atual, R$10.000 por mês, e a Previdência vai te pagar 5, a Previdência Social, você tem que pagar ao longo do tempo para ter esses outros 5. E aí um terceiro pilar, que é voluntário, que você pode ter uma previdência privada, você pode fazer um modelo instituído, né, a partir de entidades de classe, a partir da CUT. A CUT poderia ser um instituidor de um plano de previdência. Eu acho que é importante a CUT analisar isso, né? Os urbanitários podiam discutir isso. Você tem trabalhador no transporte, você tem trabalhador de energia elétrica, você tem trabalhador de telecomunicações, olha a quantidade deles, muda de emprego. Mas se eles estiverem regidos por um mesmo modelo, você tendo um plano instituído, eles podem ir lá contribuir e quando chegar a época da aposentadoria, ter um adicional no seu benefício. Então, um modelo de longo prazo que financiaria a produção, uma poupança que o país está precisando. Então, acho que a gente tem que discutir qual é o modelo de previdência.
Aí depois sim pensar em fazer mudança. Agora, do jeito que está fazendo, eu estou favorecendo o capital em detrimento do trabalho. Aí não tem equilíbrio que dê conta. Acrescentando mais um ingrediente aí nessa receita, tem a DRU também, né? Que o governo retira 30% das receitas do que é arrecadado ali na Previdência, que contribui usa a bel prazer. Que contribui, usa como quer e contribui também para o que ele chama de déficit da Previdência, embora a CPI mostrou recentemente que não tem déficit, tem superávit, né? Se você olhasse para a Constituição e realmente fosse buscar todas as fontes de receita, você não teria esse desequilíbrio. Verdade. Agora, Marcel, recentemente você escreveu um artigo, né, sobre os impactos da reforma trabalhista na Previdência. Inclusive, você cita um estudo que foi feito pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, que pesquisou 110 países, né, entre 2008 e 2014, sobre as alterações na legislação trabalhista desse país. O que esse estudo revelou? Esse estudo, porque um dos mantras, né, que está se falando aqui no Brasil e que os industriais sempre disseram, é que o que provoca o custo Brasil é que nós temos muita regulamentação. E é isso que essa mudança na CLT está derrubando. O que esse estudo mostrou é que isso não é verdade. Então, se a gente pegar um país como a Espanha, que desregulamentou, então, por essa lógica, por essa premissa que eles defendem, se você desregulamentou, você tem mais condições de investimento por parte do capital, então você teria mais riqueza. Aconteceu o contrário. Você tem hoje um nível de desemprego na Espanha absurdo. E se você olhar um outro país na Europa, a Alemanha tem um sistema de trabalho bastante regulamentado. E o que você vê na Alemanha é um emprego formal bastante alto, você não vê um nível de desemprego alto. E a Alemanha, basta olhar, é um dos países mais ricos do mundo. Então, essa afirmação que se faz do custo Brasil, de que aqui a gente protege muito o trabalhador, a gente não está protegendo o trabalhador. Né? Se você olhar na relação capital e trabalho, a parte mais fraca é o trabalho. Então, você tem que dar garantias, regulamentar, porque senão você volta ao tempo do todos contra todos, né? Então, nós vamos voltar lá para a pré-história. Eu acho que não é isso que a gente quer, né? O homem lobo do homem, que é o que a gente caminha para isso, se a gente não tiver uma regulamentação adequada. Esse estudo mostra exatamente isso. Onde houve desregulamentação, aumentou o desemprego, aumentou a pobreza e aumentou a concentração de renda. Onde você tem uma regulamentação adequada, você tem o trabalho sendo remunerado de forma adequada, você tem ganhos, o capital não deixa de ganhar, e você não tem uma concentração de renda e nem o Estado tendo que garantir tanta coisa, porque você tem um funcionamento das organizações adequado. Marcel, eu até teria aqui uma outra pergunta para te fazer, mas a produção ali acaba de me avisar que o nosso tempo está no limite. Então, infelizmente, eu gostaria de agradecer aqui a sua participação na TV Urbanitários. Eu que agradeço você, Henrique, a ANAPAR pelo convite, aos urbanitários, né, a TV Urbanitários, por me convidar a vir aqui. Me disponho aí outra vez, já vi que o tempo é curto, né? Mas eu acho que o debate é muito importante. Parabéns à TV Urbanitários por promover esse tipo de debate e que a sociedade possa se apropriar de todas as questões que são tão importantes para que a gente construa um país melhor para o futuro. Eu conversei com Marcel Barros, que é diretor de Seguridade da Previ, o Fundo de Previdência Complementar dos Trabalhadores do Banco do Brasil. Ele falou, entre outras coisas, sobre os impactos da reforma trabalhista na Previdência Pública. Você pode rever este e outros programas em nosso site www.urbanitariosdf.org.br ou em nossa página no YouTube, TV Urbanitários DF. Você também pode mandar sugestões e críticas para comunicacão@estildf.org.br ou pelo nosso WhatsApp 991 44 8075. 991 44 8075. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.